E é de facto com um grato prazer que regressamos à temática do karting. Há sempre muito, mas mesmo muito para contar, para falar e para entrevistar. Hoje aceitou o meu convite, como podem ver, está ali bem confortável ao pé do seu simulador. Hugo Barreiros, que para todos os efeitos, como podem verificar, está prontíssimo para nos dar a conhecer não só o seu percurso ligado ao karting, mas claro, falar do fim de semana da Taça de Portugal, que encerrou no autódromo, neste caso no cartódromo, para ser mais exato, o cartódromo do Algarve, encerrou a sua temporada de 2020 e, portanto, vamos ter que perceber como é que as coisas correram. Mas para já, Hugo, uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pela disponibilidade revelada. E aquilo que eu pedi ao Hugo, como costumo fazer com os meus convidados, quando vêm a primeira vez aqui ao 16 Válvulas, é para nos darem a conhecer um bocadinho de si, no caso concreto, na sua carreira. E aquilo que eu lhe lanço desde já, Hugo, porque naturalmente terá algo mais a acrescentar a esta nossa conversa, mas sei que é mecânico, mas eu agora pergunto-me como é que, a nível de mecânico, se vai apaixonar pelo karting e como é que vai surgir o karting na sua vida. Isto é, perceber quantos anos são de competição. Talvez começarmos por falar do passado. Aceita o meu desafio, Hugo? Boa noite, bem-vindo. Primeiro de tudo, sim, claro que aceito o desafio. Em relação à minha vida no kart, veio da família, foi o meu pai que me incutiu desde sempre. Eu comecei a andar de kart com 3 anos, ainda não falava bem nem andava bem e já tinha começado a conduzir. A competição comecei aos 8, que era na altura a idade mínima para entrar na competição, era aos 8 anos, hoje em dia que já é mais cedo. E desde sempre estive ligado ao mundo automóvel, a oficinas, aos karts, às corridas, sempre estive ligado, o meu pai também teve e prolonga-se até hoje. A nível de competição, eu tive uma interrupção que não consigo precisar agora de quantos anos, mas eu tive muitos anos parado da competição. Nunca deixei de andar de kart, mas não fazia competição. Voltei à coisa de 5 anos, salvo erro, mais coisa, menos coisa, é que voltei a fazer o Campeonato Nacional de Kart e que voltei à competição a sério. Vamos voltar atrás um bocadinho no tempo e apanhar aí essa parte do início a nível da experiência de karting. Logo com os seus 8 anos, estava no Campeonato Nacional, fazia algumas outras competições, ou era de imediato, entrou de chofre, começou a andar aos 5, mas a nível competitivo aos 8, pergunto, aos 8 anos, foi já para o Campeonato Nacional? Foi isso, Hugo? E aos 8 anos comecei a fazer o Campeonato Nacional. Uhum. E na altura só o Campeonato Nacional é que havia para lhe apresentar como desafio, ou havia outros troféus e foi o Hugo que escolheu a nível familiar, escolheu fazer logo o Nacional? Não, na altura havia o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal, tal como temos hoje em dia. Havia muitos troféus pirata, muito mais do que há hoje, mas nós optámos por fazer as competições oficiais. Uhum. E corria o país, era na altura, estamos a falar de que ano? Vá, quando tinha os seus 8 anos? 94, mais coisa, menos coisa, 93, 94, salvo Ok. erro. Corríamos o país, tal como hoje em dia, corríamos o país, embora com uma grande diferença para hoje em dia. Os tempos eram outros, realmente. Eu sou do tempo de se brincar na rua, hoje em dia não. Brinca-se com o telefone e com o tablet e as crianças não saem de casa nem fazem nada na rua. E no nosso tempo, ou melhor, no meu tempo de cadete, com 8 anos, nós éramos todos muito mais amigos do que os miúdos são hoje em dia, porque nós brincávamos todos juntos fora da pista, mas dentro de pista éramos os maiores inimigos uns dos outros. Mas fora de pista havia muito mais amizade e muito mais camaradagem do que há hoje em dia. Hoje em dia é cada um por si, mas é isto que anda a ser incutido pela nossa sociedade e é com isso que temos que lidar. Não? Mas é a obrigação de números que fazem isso acontecer ou tem mais a ver com a sociedade e com o procurar de individualizar cada um? Lá está, acho que tem a ver já com a própria sociedade e não tem nada a ver com cartas nem com o desporto em específico. Tem a ver mesmo com a nossa sociedade que incute o individualismo e deixou de haver as amizades como, já não são como eram. E os miúdos, lá está, são muito independentes e cada um no seu canto e agarrado aos seus telefones ou ao tablet ou ao jogo ou uma coisa qualquer e brincam um pouco uns com os outros. Não, isso não existe hoje em dia, de uma forma Compreendo. geral. Compreendo, e naturalmente por estar nas corridas apercebe-se desse pormenor. Hugo, e a nível competitivo, desde logo participar com kart, podemos dizer, artesanal, feito em casa, já que o seu pai, como dizem muito bem, esteve ligado à competição e portanto tinha também já ele a sua própria experiência,
ou apostou logo de início em ter um trabalho que aquilo que é valorizado hoje em dia, ter uma equipa à sua volta, uma equipa à volta que possa trazer tudo aquilo de si para a competição, eles encarregam-se, põem o kart pronto para conduzir e o Hugo é só sentar e conduzir. Naquele tempo era assim ou entrou logo para alguma equipa ou como é que foi esses primeiros tempos? Não. Aliás, eu ainda hoje corro, sou eu e o meu pai. Okay. Não há nenhuma figura gigante por trás, somos só nós os dois. A nível do chassi, nós não o podemos fazer, porque os chassis têm que ser homologados e já naquela altura tinham que ser homologados. Portanto, eu já não sou da altura do kart artesanal, que era feito com tudo da canalização. Isso é do tempo do meu pai. Ok. Já sou do tempo de haver marcas e de termos que correr com chassis com homologação, portanto nunca corri com chassis, a não ser o meu primeiro kart, 13 anos, que assim foi feito à medida, mas depois quando entrei na competição não, sempre corri com chassis oficiais, porque assim o obrigava. Mas nunca estive envolvido em nenhuma grande equipa, sempre foi exclusivamente familiar, eu e o meu pai. E a nível de resultados, falando agora para terminar do passado, o que é que destaca nestes anos de competição? Onde é que está a sua maior marca ou talvez o seu maior orgulho? Eu tenho andado melhor nos últimos anos do que andava quando era mais pequeno. Isto porque eu sempre fui tendencialmente para o cheinho e na altura estava realmente muito cheinho e era complicado, porque com peso a mais é difícil chegar a algum lado. Portanto, efetivamente, os meus melhores resultados são nestes últimos 4, 5 anos. Foi quando resolvi tratar de mim e estar em forma, e só aí é que obviamente se consegue atingir resultados. Embora no meu primeiro ano de cadetes tenha feito alguns bons resultados, mas pouco tempo depois, porque isto foi derivado de umas operações, eu passei a comer muito mais do que eu comi, engordei muito. Foi também derivado disso também que acabei por parar a competição e só ter voltado agora recentemente a fazer a competição. Muito bem. Hugo, vamos falar de 2020, vamos falar como se fosse o presente, vamos perceber como é que correu esta temporada, sabendo que terminou no passado fim de semana com a Taça de Portugal, mas do ano 2020 o que é que há para nos dizer num ano marcado essencialmente pela pandemia, pelos karts terem estado parados, agora regressaram, neste caso em março, o que é que me pode dizer desta temporada? Se calhar esta foi a pior temporada dos últimos anos para mim. Foi um ano que começou muito mal, porque eu tive um acidente grave a treinar para o Open em Leiria, do qual eu fui projetado, do qual resultou. A parte mais grave foi praticamente uma ruptura total do ligamento cruzado, mais estiramento de todos os outros no meu joelho direito. Arranquei um bocado do osso da perna também. Pronto, foi uma lesão algo grave a treinar para o Open, portanto não fiz o Open. Portanto começámos logo bem o ano. 15 dias depois, de muletas, com todo este enredo, fui fazer a primeira corrida nacional em Leiria, do qual precisava de ajuda para me sentar e para me levantar, mas lá fiz a corrida. Fui sempre o mais rápido em pista, só não ganhei porque eu também me aleijei na mão e tinha pouca força na mão esquerda, e sendo que nos karts com caixa passamos 90% do tempo a conduzir só com a mão esquerda, porque a direita põe e tira mudanças, e eu não tinha força para forçar a ultrapassagem e para discutir a vitória com o Rodrigo, que estava a andar muito bem também, mas efetivamente eu estava mais rápido, pelo que quase certeza teria ganho o Open, estando nas minhas melhores condições, da mesma forma que acho que teria ganho a primeira corrida se estivesse com 100% das minhas faculdades. Portanto, o ano começou logo desta maneira, que foi horrível. Correr de trás para a frente, a recuperar tempo. Exatamente. As corridas seguintes correram quase 100% bem, não correram 100% bem porque a seguir a Leiria o Rodrigo teve sempre um bocadinho mais rápido do que eu, embora não sejamos da mesma categoria, ele é considerado sénior e eu sou considerado master, mas para mim é um bocado irrelevante ele ser sénior ou não ser sénior, eu quero ficar à frente dele também. Corremos com os mesmos materiais, portanto o peso é o mesmo, o que muda é a idade, e como eu não acho que seja velho,
eu quero é ficar à frente dele também. Mas efetivamente ele teve o resto do ano um bocadinho mais rápido e nunca consegui bater essa diferença. Mas para a minha categoria estava tranquilo, ganhei praticamente as corridas todas até chegar ao Algarve, que por uma distração, isto ao mesmo tempo este ano, além da pandemia, além do acidente, além de tudo isto, eu tive que mudar de casa, que foi uma coisa que eu não estava a contar, e portanto foi um ano muito complicado, com muita coisa a mudar ao mesmo tempo, alguns problemas de trabalho também, e no Algarve, na final, na qual eu só precisava de ganhar para ganhar o campeonato, enganei-me no lugar da caixa na partida, em vez de sair terceiro, saí de quarto. Não tirei qualquer vantagem. Eu ganhei a corrida com cerca de 3 ou 4 segundos de vantagem para o segundo. Portanto, não era isso que ia mudar o resultado da corrida, mas efetivamente levei 10 segundos de penalização, o que me atirou, já não me recordo, mas para sétimo ou oitavo lugar. E eu podia ter ido para a última prova do campeonato em Viena com o campeonato ganho. Se tivesse ganho a prova do Algarve, eu só precisava de ir cumprir calendário a Viena. Chegados a Viena, choveu muito e assim que eu estava, quando chovia era complicado. E portanto foi uma corrida que correu pessimamente mal e o meu adversário direto estava bem e ganhou. E acabou por ganhar o campeonato por um erro meu, porque eu podia ter ido para Viena com o campeonato ganho. Mas pronto, é o que é. Para não ficarmos contentes com isto tudo, chegamos à taça, estamos a 4 ou 5 voltas do final da corrida final, em que eu vou sozinho, já só a cumprir voltas, porque tinha vantagem suficiente para ir a cumprir apenas voltas, salta-me o carburador. Pelo que a minha corrida terminou ali. E, portanto, nem a taça consegui trazer este ano. Portanto, foi um ano em que podia ter ganho tudo e que eu acabei por não ganhar nada por N azares, dissabores, chamemos-lhe como quiser, mas foi realmente um ano para esquecer. Era um ano em que podia ter ganho tudo e que acabei por não ganhar nada. E um ano para aprender aquilo que não se quer que se faça, mas que serve de lição, isto é, ter um carburador mais preso nas próximas provas. Será, por exemplo, isso. Vamos aqui resumir isso. Isso é o melhor de tudo, porque ele estava bem preso, tanto que estava bem preso que eu fui verificar se ele entrava novamente e ele nem sequer entrava, a braçadeira estava perfeitamente bem apertada, não consigo explicar ainda porque é que ele saltou, honestamente ainda não fui analisar, a corrida foi o fim de semana passado, ainda não toquei em nada, mas tenho que ir analisar para perceber o que é que se passou, porque estava tudo apertado, não havia motivo nenhum para aquilo acontecer. Muito bem. Vamos acreditar que seja realmente 2021, encerrado 2020, seja 2021 um bom ano para o Hugo. Perguntava-lhe precisamente isso em relação a objetivos e o que é que vai mudar, neste caso, para 2021, onde é que vão estar os seus projetos competitivos? Será, naturalmente, mais uma vez o Open, mais uma vez o campeonato, mais uma vez a taça? Será isso? Ou sou eu já aqui a adiantar-me em relação àquilo que o Hugo me pode dizer? O Open este ano não vai haver porque okay. foi o Open pela taça de 2020, optou-se por anular o Open e fazer a taça de 2020 e, portanto, apenas o campeonato e a taça de Portugal novamente, mas referente a 2021. O objetivo é ganhar as duas coisas, como é óbvio. Entretanto, vamos mudar que já mudámos agora para esta taça de marca de chassi e vamos tentar conquistar os títulos com esta nova parceria. Muito bem. Em relação a agradecimentos, quem torna possível esta aventura, penso que em primeiro lugar será o seu pai, como aqui a adiantar, ou haverá, e tenho certeza que haverá mais que queira deixar este agradecimento para a final da nossa conversa, Hugo. Agradecer aos meus patrocinadores, não são muitos, mas são bons e fazem falta, que é a FGES, Be Very Creative, Gold Bee Licores de Chocolate, a Astrotécnica, que é a empresa do meu pai, que é o principal patrocinador, como é óbvio, Mivic Limitada e creio que não me esqueci de nenhum. Muito bem, excelente. Hugo, para terminarmos, e apenas por curiosidade, era inevitável falarmos do aparato que tem por trás de si. Sabemos e conseguimos verificar que se trata, no fundo, de um simulador. Aquilo que eu procuro saber, no seu caso, é aquilo que faz no simulador, isto é, ajuda-o a preparar,
ajudam a manter a concentração, ou o que é que retira do simulador depois de um dia de trabalho, vamos imaginar, ainda sentar-se ao simulador e fazer aquilo que tem para fazer? Bom, primeiro de tudo é uma questão de prazer. Ok. O simulador é uma questão de prazer. Eu gosto mesmo de conduzir, portanto, seja quando não é possível ao vivo, vou para o simulador e ajuda mais, mesmo para o kart, ajuda mais do que aquilo que eu uma vez pensei. Já estamos a falar de uma base que tem alguma força, já consegue fazer 25 newtons de força, portanto já é muita força. E quando jogo não uso sequer metade disso. Pelo que ajuda na parte dos braços, quando estamos muito tempo sem andar, sem dúvida que ajuda um bocado na parte dos braços, mesmo na parte de concentração e de reflexos. Eu nasci dentro do carro, quase, e sempre andei no carro. Eu confesso que tenho alguma dificuldade com o simulador, porque eu estou habituado a sentir as coisas no corpo, e no simulador nós não sentimos nada disso. Pelo que temos que interpretar apenas a informação do volante, o que para mim é extremamente difícil. Chamam-se, dentro do mundo do simulador, chamam-se os aliens. Os aliens que fazem tempos que aquilo é quase impossível. E eu digo que é quase impossível porque eu não consigo sentir o carro para fazer aquilo. Mas eles fazem, porque estão habituados só àquilo, só a sentir a informação do volante. Para mim é extremamente difícil. O que me tem ajudado, na verdade, a desenvolver outra parte, que é aprender a perceber mais só com o volante. E parecendo que não, consigo retirar alguma coisa disso para o kart também. Quando chego ao kart, consigo sentir coisas no volante que antes não sentia, porque as sentia noutras partes do corpo e, portanto, ignorava porque não precisava daqueles dados. Estando habituado agora ao simulador, esses dados são importantes também e, se os soubermos ler, ajudam bastante a melhorar a condução. Muito bem. E o que é que utiliza maioritariamente? Circuitos longos, circuitos sinuosos, para sentir essa parte do volante? O que é que procura? E isto imaginando que seja, se calhar, um R Factor ou qualquer coisa, um R Factor, não? Ultimamente, e aquilo que mais tenho jogado, na verdade, tem sido o Assetto Corsa Ao Assetto Competizione, Corsa. Uhum. exclusivamente GT3. E é Ok. aquilo que tenho jogado ultimamente e que não tenho tocado em rigorosamente mais nada, a não ser nesse jogo. Eu não gosto de ir mostrando muito os jogos, porque cada um tem as suas físicas, e portanto são coisas completamente diferentes. Confesso que tenho ali o Kartcraft, mas que não lhe acho assim muita piada. Acho que ainda falta ali, ainda é um jogo que está em desenvolvimento. Na verdade, ele ainda não está acabado, está em desenvolvimento constante. Está bastante melhor do que no início. Eu tenho desde o início, está bastante melhor, mas acho que ainda falta ali algumas coisinhas. E então tenho dedicado mais ao Assetto Corsa. E aconselha a utilização de simuladores como esse para jovens, para todas as idades, para quem está na competição automóvel? Sim, sim. Aliás, se formos a ver, os pilotos de Fórmula 1 passam mais tempo no simulador do que no carro, porque eles no carro praticamente só vão quando é para as corridas, Claro. não se Nem se conduz. pode. Uhum. Compreendo. Pode, exatamente. A competição, isso é um dos motivos pelos quais eu nunca saí do kart, nem nunca quis sair do kart, nem pensar em automóveis. É que o kart eu vou andar quando eu quero. Os automóveis já não, a partir dos automóveis já não é assim. O kart não, o kart se for preciso eu vou andar todas as semanas. Não vou, não tenho possibilidades para isso, mas tendo, posso ir andar todas as semanas. Com os automóveis já não é assim, nem com os automóveis, nem com os fórmulas. Os fórmulas é pior ainda. E satisfaça uma curiosidade de duas questões. Primeiro, qual é a pista de kart favorita para si, daquelas onde anda, onde já andou, e saber naturalmente se aqui inclui, por exemplo, a minha, porque sou aqui de Évora, se inclui a pista do Cartódromo de Évora. E a segunda opção também saber quem é o piloto favorito para o Hugo, quem é que será um exemplo que o Hugo aprecia na sua respectiva carreira ligada ao desporto motorizado. Não andei em Évora há tantos anos, já lá andei muita vez. Aliás, deve ter sido a primeira pista onde andei de kart, deve ter sido Évora. Porque Suspeitava só isso. 2 ou 3 anos é que apareceu a Odivelas. Portanto, a primeira pista onde andei foi Évora. Confesso que não tenho pistas favoritas. Okay. Pode haver uma ou outra que eu não acho muita piada, ou que eu não gosto tanto, mas não tenho pistas favoritas. Cada uma tem as suas coisas boas e coisas menos boas, mas não tenho uma pista favorita. A nível de piloto que eu siga, embora seja um bocado controverso,
Há uns que acham que sim, há outros que acham que não. Eu acho que realmente o Hamilton é dos pilotos mais completos que apareceram nos últimos anos. É certo que a história dos recordes é um bocado relativo, porque hoje em dia a Fórmula 1 tem 20 e tal corridas e há 10 anos atrás tinha metade, portanto, obviamente que os recordes vão ser facilmente batidos. E mesmo a pontuação, não é? Mesmo a pontuação, hoje em dia, dos 25 anos, 25 pontos também não é assim há muitos anos. Exatamente, mas falo mais dos recordes, do número de poles e do número de vitórias e do número de campeonatos, principalmente a parte das poles e de vitórias. Obviamente, se as corridas, se os anos hoje em dia têm o dobro das corridas, é facílimo bater o recorde. Não... Agora, porque é que eu acho que realmente ele é um exemplo a seguir? Ele tem uma coisa que eu acho formidável: ele raramente erra, ele raramente falha, e quando é preciso, ele não falha. É raríssimo vermos o Hamilton cometer um erro ou cometer uma falha, como por exemplo se vê o companheiro de equipa, o Bottas. Sempre que ele tem a oportunidade de ganhar, porque aconteceu alguma coisa ao Hamilton, sempre que é preciso que ele ganhe, ele falha. Ele não aguenta a pressão, ele acaba sempre por falhar na altura em que é mais precisa. E nisso aí o Hamilton realmente é... Ele não falha. Ele é É raríssimo. o, é o Hammer Attack. É raríssimo vermos o até mesmo o próprio Schumacher cometia erros, muitas vezes erros parvos e completamente desnecessários, da mesma forma que o Senna também cometeu erros parvos e desnecessários, e são coisas que não se vê o Hamilton a fazer. E poderíamos falar no início da carreira. No início da carreira fez, viu-se o Hamilton bater na entrada das boxes, viu-se coisas assim no género, mas ele tinha acabado de chegar à Fórmula 1. A questão é, passado pouco tempo, ele amadureceu de tal maneira, ele não comete erros. É tão simples quanto Concordo. isto. Concordo plenamente consigo. Uhum. Estou plenamente de acordo. Muito bem. Hugo, ficam os agradecimentos pela oportunidade de este balanço da sua carreira até agora. Fica a porta aberta para voltarmos a falar. Com certeza vamos ter bons motivos para assinalar a continuidade da competição e, para já, desejar que tenha, de facto, um ano de 2021, diria no mínimo, muito melhor, vamos fazer assim, do que de 2020 e que a nível de saúde nada venha a interromper essa sua vontade de estar no kart, que é perceber perfeitamente aquilo que mais aprecia na vida. Não é assim, Hugo? É mesmo. Muito bem. Uma boa noite, Hugo, obrigado e até breve. Um bom ano. Well. Obrigado. Boa noite.